Olá a todos e bem-vindos a mais este podcast do Acesso ao Insight. Hoje nós vamos estudar o Anapanasati Sutta, ou a atenção plena na respiração. Este é o Sutta número 118 do Majjhima Nikaya. Este é um sutta sobre a meditação. O método de meditação empregado pelo próprio Bodhisattva para realizar a iluminação e converter-se no Buda, o iluminado. O sutta descreve os estágios ou aquilo que acontece na meditação. Algumas pessoas argumentam que este é um sutta que ensina o método de meditação samatha, ou da tranquilidade, que visa acalmar a mente até o estágio de concentração, ou samadhi. Essas pessoas também argumentam que o método de vipassana, ou o desenvolvimento do insight, está descrito no Satipatthana Sutta, que é o Sutta número 10 do Majjhima Nikaya. No entanto, no transcorrer deste sutta que vamos estudar, o próprio Buda derruba esse argumento, demonstrando que a prática correta é a prática unificada de samatha e vipassana, ou anapanasati e satipatthana, ao invés de separá-las como práticas distintas. Ajahn Thanissaro diz que o Buda não ensinou a atenção plena e a concentração como processos radicalmente separados. A atenção plena conduz de forma natural para a concentração, e a concentração conduz à atenção plena mais aguçada. Portanto, quando trabalhamos com a respiração, estamos trabalhando com ambos. Então vamos ao sutta. Sessão introdutória. Assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Savatthi, no palácio da mãe de Migara, no Parque do Oriente, junto com muitos discípulos sêniores bem conhecidos. Venerável Sariputta, Venerável Mahamoggalana, Venerável Mahakassapa, Venerável Mahakachana, Venerável Mahakotita, Venerável Mahakapina, Venerável Mahachunda, Venerável Anuruddha, Venerável Rewata, Venerável Ananda e outros discípulos sêniores bem conhecidos. Naquela ocasião, os bhikkhus sêniores ensinavam e instruíam os bhikkhus júniores. Alguns ensinavam e instruíam 10 bhikkhus júniores, alguns ensinavam e instruíam 20, 30, 40 bhikkhus júniores. E os bhikkhus júniores, ensinados e instruídos pelos bhikkhus sêniores, atingiram sucessivos estágios de distinção. Naquela ocasião, no 15º dia do Uposatha, na noite de lua cheia da cerimônia do Pavarana, o abençoado estava sentado ao ar livre, rodeado pela sanga dos bhikkhus. Quando, observando cuidadosamente a silenciosa sanga dos bhikkhus, ele assim falou. O Pavarana é uma cerimônia que conclui o retiro das chuvas. E nessa cerimônia, os bhikkhus convidam uns aos outros para que façam admoestações sobre as suas respectivas transgressões. Continuando com o sutta, bhikkhus, estou contente com este progresso. Minha mente está satisfeita com este progresso. Portanto, estimulem ainda mais energia para atingir o que não foi atingido, para alcançar o que não foi alcançado,
para realizar o que não foi realizado. Eu esperarei aqui em Savatthi pela lua cheia do 4º mês de Komudi. O Komudi é o dia de lua cheia do mês de Katika, que é o 4º mês da estação das chuvas. E ele é assim chamado devido às ninféias, ou kumuda, flores brancas que floresciam nessa época. Continuando com o sutta, os bhikkhus das redondezas ouviram. O abençoado esperará lá em Savatthi, pela lua cheia do 4º mês do Komudi. Então, os bhikkhus das redondezas partiram no devido tempo para Savatthi para ver o abençoado. E os bhikkhus sêniores ensinaram e instruíram ainda mais intensivamente os bhikkhus júniores. Alguns ensinavam e instruíam 10 bhikkhus júniores, outros 20, 30, 40 bhikkhus júniores. E os bhikkhus júniores, ensinados e instruídos pelos bhikkhus sêniores, alcançaram sucessivos estágios de distinção. Naquela ocasião, o 15º dia do Uposatha, a noite de lua cheia do 4º mês do Komudi, o abençoado estava sentado ao ar livre, circundado pela sanga de bhikkhus. Então, observando a silenciosa sanga de bhikkhus, ele falou: Bhikkhus, esta sanga está livre da fala inconsequente. Esta sanga está livre da tagarelice. Ela é sólida como o cerne. Assim é esta sanga dos bhikkhus. Assim é esta assembleia. Uma assembleia como essa é merecedora de dádivas, merecedora de hospitalidade, merecedora de oferendas, merecedora de saudações com reverência. Um campo inigualável de mérito para o mundo. Assim é esta sanga dos bhikkhus. Assim é esta assembleia. Esta assembleia é uma comunidade tal que uma pequena oferenda se transforma num grande fruto. E uma grande oferenda se transforma num fruto ainda maior. Assim é esta sanga de bhikkhus. Assim é esta assembleia. Uma assembleia assim é rara, difícil de se encontrar neste mundo. Assim é essa sanga de bhikkhus. Assim é esta assembleia. Por uma assembleia assim, valeria a pena uma longa viagem com um grande carregamento de alimentos para poder vê-la. Assim é esta sanga de bhikkhus, assim é esta assembleia. Nesta sanga de bhikkhus, existem bhikkhus que são arahants, livres das impurezas, e que têm vivido a vida santa. Fizeram o que deve ser feito, depuseram o fardo, alcançaram o verdadeiro objetivo, destruíram os grilhões da existência e estão completamente libertados através do conhecimento supremo. Esses bhikkhus estão aqui nesta sanga de bhikkhus. Nesta sanga de bhikkhus, existem bhikkhus que, com a destruição dos 5 primeiros grilhões, devem renascer espontaneamente nas moradas puras e lá realizar o parinibbana, sem nunca mais retornar desse mundo. Esses bhikkhus estão aqui, nesta sanga de bhikkhus. Nesta sanga de bhikkhus, existem bhikkhus que, com a destruição dos 3 grilhões e com a atenuação da cobiça, raiva e delusão, são os que retornarão uma vez.
retornando uma vez a esse mundo para dar fim ao sofrimento. Tais bicos estão aqui nesta sanga de bicos. Nesta sanga de bicos, existem bicos que, com a destruição dos 3 grilhões, são os que entraram na correnteza, não mais destinados aos mundos inferiores, com o destino fixo. Eles têm a iluminação como destino. Tais bicos estão aqui, nessa sanga de bicos. Nesta sanga de bicos, existem bicos que permanecem dedicados ao desenvolvimento dos 4 fundamentos da atenção plena. Tais bicos estão aqui, nessa sanga de bicos. Nesta sanga de bicos, existem bicos que permanecem devotados ao desenvolvimento dos 4 tipos de esforço correto, das 4 bases do poder espiritual, das 5 faculdades, dos 5 poderes, dos 7 fatores para a iluminação, do nobre caminho óctuplo. Tais bicos estão aqui nessa sanga de bicos. Nesta sanga de bicos, existem bicos que permanecem dedicados ao desenvolvimento do amor-bondade, da compaixão, da alegria altruísta, da equanimidade, da meditação sobre temas repulsivos, da percepção da impermanência. Tais bicos estão aqui nesta sanga de bicos. Nesta sanga de bicos, existem bicos que permanecem dedicados ao desenvolvimento da atenção plena na respiração. A atenção plena na respiração. Bicos. A atenção plena na respiração, quando desenvolvida e cultivada, traz grandes frutos e grandes benefícios. A atenção plena na respiração, quando desenvolvida e cultivada, realiza os 4 fundamentos da atenção plena. Os 4 fundamentos da atenção plena, quando desenvolvidos e cultivados, realizam os 7 fatores da iluminação. Os 7 fatores da iluminação, quando desenvolvidos e cultivados, realizam o verdadeiro conhecimento e a libertação. Como, bicos, a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada de modo que traga grandes frutos e grandes benefícios? Aqui, um bico dirigindo-se à floresta, ou à sombra de uma árvore, ou a um local isolado, senta-se com as pernas cruzadas, mantém o corpo ereto e, estabelecendo a plena atenção à sua frente, ele inspira com atenção plena justa, ele expira com atenção plena justa. Algumas pessoas argumentam que a meditação deve ser praticada em qualquer lugar, mesmo em lugares com ruído. O que nós vemos aqui é que o Buda recomenda que a meditação seja praticada num local isolado, distante da agitação. Sentar-se com as pernas cruzadas provavelmente era uma postura habitual e confortável para as pessoas na época do Buda. Os professores de meditação, em geral, enfatizam que o mais importante é adotar uma postura confortável e que mantenha a mente alerta e desperta. Isso pode ser sentado numa almofada ou
banquinho de meditação ou mesmo numa cadeira. O sutta também fala em estabelecer atenção plena à sua frente. A sua frente, em Pali, é Parimukkham. E isso pode ser entendido no sentido literal ou figurativo. Com o sentido literal, a sua frente indica a área das narinas como sendo a mais apropriada para a atenção na respiração. Já com o sentido figurado, a sua frente pode ser compreendido como o firme estabelecimento da atenção plena, colocando a atenção plena mentalmente à frente de todo o restante, com o sentido da compostura meditativa. O firme estabelecimento da atenção plena significa dirigir a atenção para aquilo que está acontecendo no presente momento, sem permitir que a mente vagueie, quer seja pelo passado, quer seja pelo futuro. Ajanta Nissaro descreve a atenção plena como manter a atenção na respiração entrando e saindo e lembrando-se da respiração cada vez que se inspira e expira. Enquanto estiver com a atenção na respiração, o meditador deve tentar sentir que tipo de sensação a respiração produz, sendo que esse é um fundamento para permanecer no momento presente. Não existe uma respiração futura ou passada, e permanecendo com a respiração, o meditador permanece no presente. O meditador pode fazer experimentos com a respiração, para investigar que tipo de respiração produz a melhor sensação. Ajanta Nissaro diz que cada um é livre para respirar como quiser. Para ajustar a respiração, é só pensar, longo, curto, profundo, etc. Analisando como o processo de causa e efeito opera para focar a mente, esse entendimento de causa e efeito pode ser usado para fazer as mudanças na respiração. Continuando com o sutta. Inspirando longo, ele compreende. Eu inspiro longo. Ou expirando longo, ele compreende. Eu expiro longo. Inspirando curto, ele compreende. Eu inspiro curto. Ou expirando curto, ele compreende. Eu expiro curto. Ele treina assim. Eu inspiro, experienciando todo o corpo da respiração. Ele treina assim. Eu expiro, experienciando todo o corpo da respiração. Ele treina assim. Eu inspiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. Ele treina assim. Eu expiro, tranquilizando a formação do corpo da respiração. A prática da atenção plena na respiração, Anapanasati, envolve um esforço sustentado de manter a atenção na respiração enquanto ela se move para dentro e para fora no seu ritmo natural. A ideia dos dois primeiros passos, ou seja, a respiração longa e a respiração curta, não é tomar o sutta como se fosse um exercício de respiração. Primeiro forçando a respiração longa e depois obrigatoriamente a curta. O objetivo é engajar a atenção, desenvolver o interesse da mente pela respiração, usando como recurso observar a extensão longa ou curta da respiração. Existem outros recursos que podem ser empregados para manter o interesse da mente pela respiração, como, por exemplo,
observar o intervalo entre a inspiração e a expiração, observar as diferenças nas sensações produzidas pela inspiração e pela expiração, fazer a contagem das inspirações e expirações, empregar a palavra Budo, como na tradição de florestas da Tailândia, e assim por diante. Em essência, o que é necessário é manter a mente interessada na respiração com uma sensação agradável e descontraída. A atenção plena pode ser dirigida para a sensação produzida nas narinas ou no lábio superior, aonde o impacto da respiração for sentido de maneira mais distinta. Ajahn Thanissaro ensina que o foco da atenção pode ser dirigido para qualquer parte do corpo no qual a respiração seja sentida e que produza uma sensação agradável. Ele diz que a respiração deve ser encarada como o nosso melhor amigo. Sentimos prazer em estar com a respiração, somos compassivos com a respiração, temos interesse na respiração. Que tipo de respiração faz bem ao corpo? Podemos experimentar com os fluxos de energia no corpo, tentar diferentes modos de respirar, observar como esses diferentes modos afetam o corpo e a mente. Assim, o meditador terá mais habilidade em criar um sentimento de calma e bem-estar no corpo e, por conseguinte, na mente. Ajahn Brahmawanso explica que a frase experienciando todo o corpo da respiração, Sabha Kaya Pati Samvedi, em Pali, significa que o meditador está consciente de cada inspiração e expiração desde o seu princípio até o final e mais o intervalo. É a atenção constante e contínua ao processo da respiração. A consciência permeada por completo com a experiência da respiração. A formação do corpo, Kaya Sankara, em Pali, é definido no Sutta 44 do Majjhima Nikaya como sendo a inspiração e a expiração em si. O comentário explica que com o desenvolvimento adequado desta prática, a respiração do meditador se tornará cada vez mais calma, tranquila e pacífica. A respiração calma é mais agradável, mais prazerosa e exige menos esforço. Continuando com o Sutta, ele treina assim: eu inspiro experienciando êxtase. Ele treina assim: eu expiro experienciando êxtase. Ele treina assim: eu inspiro experienciando a felicidade. Ele treina assim: eu expiro experienciando a felicidade. Ele treina assim: eu inspiro experienciando a formação da mente. Ele treina assim: eu expiro experienciando a formação da mente. Ele treina assim: eu inspiro tranquilizando a formação da mente. Ele treina assim: eu expiro tranquilizando a formação da mente. Experienciando êxtase e felicidade, que é respectivamente piti e sukha em Pali, com frequência o êxtase e a felicidade são experimentados naturalmente, na medida em que a respiração é acalmada. Ajahn Brahm explica que isso ocorre naturalmente, porque a energia que em geral é gasta com os pensamentos e atividades em geral está concentrada na atenção plena. E por causa disso, a mente está mais alerta, mais desperta,
e assim enxerga a respiração com mais clareza. E com base nessa energia e clareza, a experiência da respiração fica cada vez mais bela. De acordo com o comentário, uma pessoa experimenta piti de duas maneiras: atingindo um dos dois primeiros jhanas, no qual o êxtase está presente, e o êxtase, nesse caso, é experimentado em forma de concentração. E a segunda maneira é emergindo do jhana e contemplando o êxtase como algo sujeito ao desaparecimento. E o êxtase, nesse caso, é experimentado em forma de insight. Ou seja, tomando por base o comentário, este estágio descrito no sutta já estaria caracterizando os dois primeiros jhanas. No entanto, de acordo com a explicação de Ajahn Brahm, que ouvimos antes, piti e sukha que ocorrem neste estágio antecedem os jhanas. Ou seja, este não é ainda o estágio dos jhanas, mas sim um estágio anterior. Ajahn Brahm também explica que não é necessário temer o êxtase e a felicidade que surgem, que esse é o processo que ocorre naturalmente e que não existe absolutamente nada a temer. A respiração e a experiência em si assumem um caráter extremamente belo, e essa beleza faz surgir a experiência de piti e sukha. A formação da mente é descrita no Sutta 44 do Majjhima Nikaya como sendo a sensação e percepção, respectivamente Vedana e Sanya, em Pali. De acordo com Ajahn Brahm, essa é a sensação e percepção de piti e sukha. Depois de haver estimulado piti e sukha através da experiência da respiração bela, neste estágio, trata-se de experimentar piti sukha, focar em piti sukha. O foco agora não é mais a sensação da respiração, mas a sensação mental de êxtase e felicidade. Ou seja, a sequência é, primeiro, observar a respiração e depois observar aquele aspecto na respiração que é a parte bela, para depois permitir que essa sensação bela seja substituída pelo objeto mental de piti e sukha, e que isso preencha a mente. Algumas vezes neste estágio as pessoas ficam confusas por perder a respiração, sem ter a noção se estão respirando ou não. Ajahn Brahm explica que isso não é nenhum problema. Na verdade, é o que deve ocorrer. Perder a sensação da respiração e, no seu lugar, substituí-la pela sensação mental de piti e sukha. Ou seja, piti e sukha passam a ser o objeto principal da meditação. Pode ocorrer de restar um resíduo de atenção na respiração, mas o objeto principal deve ser piti e sukha. Uma sensação de profunda paz e tranquilidade neste estágio não ajudam muito para avançar para níveis mais profundos na meditação. Esses níveis mais profundos dependem da sensação de piti e sukha. Quanto mais intensos forem piti e sukha, tanto melhor. Continuando com o sutta, ele treina assim: eu inspiro, experienciando a mente. Ele treina assim: eu expiro, experienciando a mente. Ele treina assim: eu inspiro, satisfazendo a mente. Ele treina assim: eu expiro, satisfazendo a mente. Ele treina assim: eu inspiro, concentrando a mente. Ele treina assim: eu expiro, concentrando a mente. Ele treina assim: eu inspiro,
libertando a mente, ele treina assim: eu expiro, libertando a mente. Estes 4 estágios são explicados por Ajahn Brahm da seguinte forma: experienciando a mente significa o surgimento do nímita, as luzes belas que surgem na mente. Essas luzes que surgem na mente são, na verdade, o reflexo da própria mente. Se a intensidade de piti e sukha não forem suficientes, ou se a mente não estiver tranquila o suficiente, o nímita não surge, ou apenas surge e desaparece em seguida. Pode ocorrer que algumas vezes o nímita surge e parece opaco e sujo, não luminoso e belo. A explicação é que o nímita é um reflexo da mente, e o nímita opaco e sujo é um reflexo da mente contaminada. Uma maneira de evitar isso é adotar os preceitos de virtude, praticar a generosidade, evitar o egoísmo extremo e assim por diante. O próximo estágio, satisfazendo a mente, significa aumentar a pureza do nímita, com uma luminosidade mais intensa e nítida. A maneira de fazer isso é focar a atenção no centro do nímita, pois é no centro que se encontra a parte mais luminosa. O nímita não é visto com os olhos, mas se trata de uma imagem puramente mental. O próximo estágio, concentrando a mente, significa manter o nímita estável. E o quarto estágio, libertando a mente, é entrar no jhana. Continuando com o sutta, ele treina assim: eu inspiro contemplando a impermanência. Ele treina assim: eu expiro contemplando a impermanência. Ele treina assim: eu inspiro contemplando o desaparecimento. Ele treina assim: eu expiro contemplando o desaparecimento. Ele treina assim: eu inspiro contemplando a cessação. Ele treina assim: eu expiro contemplando a cessação. Ele treina assim: eu inspiro contemplando a renúncia. Ele treina assim: eu expiro contemplando a renúncia. Ajahn Brahm explica que essas contemplações compreendem o processo de insight, que ocorre logo depois de emergir dos jhanas. Nesse estágio, a mente ainda permanece purificada dos obstáculos, sendo capaz de fazer esse tipo de análise em profundidade. A reflexão é feita tomando como base a experiência dos jhanas. A contemplação significa refletir sobre aquilo que antes ali estava e que desapareceu durante os jhanas, como, por exemplo, o corpo, os meios dos sentidos, a volição, o agente, a identidade. Continuando com o sutta, bhikkhus, assim é como a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada, de modo que traga grandes frutos e grandes benefícios. A realização dos 4 fundamentos da atenção plena. Como, bhikkhus, a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada, de modo que realize os 4 fundamentos da atenção plena? Agora, o Buda vai explicar como a atenção plena na respiração, que é uma prática que conduz aos jhanas, também realiza os 4 fundamentos da atenção plena, ou satipatthana. Em outras palavras, a prática de samatha e vipassana são integradas. Continuando com o sutta. Bhikkhus, sempre que um bhikkhu, inspirando longo, compreende eu inspiro longo,
Ou, expirando longo, compreende, eu expiro longo? Inspirando curto, compreende, eu inspiro curto? Ou, expirando curto, compreende, eu expiro curto? Ele treina assim, eu inspiro experienciando todo o corpo da respiração? Ele treina assim, eu expiro experienciando todo o corpo da respiração? Ele treina assim, eu inspiro tranquilizando a formação do corpo? Ele treina assim, eu expiro tranquilizando a formação do corpo? Nessa ocasião, um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que esse é um corpo entre os corpos, ou seja, a inspiração e a expiração. Por isso, nessa ocasião, um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Isto compreende o primeiro Satipatthana, ou seja, o corpo como fundamento. Ajahn Brahm explica que colocar de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo corresponde a colocar de lado os 5 obstáculos. Continuando com o sutta, bhikkhus, quando um bhikkhu treina assim, eu inspiro experienciando o êxtase. Ele treina assim, eu expiro experienciando o êxtase. Ele treina assim, eu inspiro experienciando a felicidade. Ele treina assim, eu expiro experienciando a felicidade. Ele treina assim, eu inspiro experienciando a formação da mente. Ele treina assim, eu expiro experienciando a formação da mente. Ele treina assim, eu inspiro tranquilizando a formação da mente. Ele treina assim, eu expiro tranquilizando a formação da mente. Nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que essa é uma certa sensação entre as sensações, ou seja, a cuidadosa atenção à inspiração e à expiração. Por isso, nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando sensações como sensações, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Esta é o segundo Satipatthana, ou seja, Vedana, as sensações. Continuando com o sutta. Bhikkhus, quando um bhikkhu treina assim, eu inspiro experienciando a mente, ele treina assim, eu expiro experienciando a mente, ele treina assim, eu inspiro satisfazendo a mente, ele treina assim, eu expiro satisfazendo a mente, ele treina assim, eu inspiro concentrando a mente, ele treina assim, eu expiro concentrando a mente, ele treina assim, eu inspiro libertando a mente, ele treina assim, eu expiro libertando a mente. Nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Eu digo que não há o desenvolvimento da atenção plena na respiração naquele que é desatento e desprovido de plena consciência. É por isso que, nessa ocasião, um bhikkhu permanece contemplando a mente como mente, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Isto compreende o terceiro Satipatthana, que é Chitta, ou a mente. Continuando com o sutta. Bhikkhus, quando um bhikkhu treina assim, eu inspiro contemplando a impermanência,
Ele treina assim: eu expiro contemplando a impermanência. Ele treina assim: eu inspiro contemplando o desaparecimento. Ele treina assim: eu expiro contemplando o desaparecimento. Ele treina assim: eu inspiro contemplando a cessação. Ele treina assim: eu expiro contemplando a cessação. Ele treina assim: eu inspiro contemplando a renúncia. Ele treina assim: eu expiro contemplando a renúncia. Nessa ocasião, um bico permanece contemplando objetos mentais como objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Tendo visto, através da sabedoria, o abandono da cobiça e desprazer, ele é aquele que observa atento com equanimidade. É por isso que, nessa ocasião, um bico permanece contemplando objetos mentais com objetos mentais, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo. Isto compreende o quarto satipatthana, que são os dhammas ou objetos mentais. Continuando com o sutta. Bhikkhus é quando a atenção plena na respiração é desenvolvida e cultivada desse modo que esta realiza os 4 fundamentos da atenção plena. A realização dos 7 fatores da iluminação. E como, bhikkhus, os 4 fundamentos da atenção plena são desenvolvidos e cultivados de modo que realizem os 7 fatores da iluminação? Bhikkhus, quando um bico permanece contemplando o corpo como um corpo, ardente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado a cobiça e o desprazer pelo mundo, nessa ocasião a atenção plena constante é estabelecida naquele bico. Sempre que a atenção plena constante tenha sido estabelecida num bico, nessa ocasião o fator da iluminação da atenção plena é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação da atenção plena. Nessa ocasião, o fator da iluminação da atenção plena alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Permanecendo assim, com atenção plena, ele investiga aquele dhamma com sabedoria. Ele o examina, faz uma análise. Sempre que um bico permanece assim, com atenção plena, nessa ocasião o fator da iluminação, da investigação dos fenômenos, é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação, da investigação dos fenômenos. Nessa ocasião, o fator da iluminação, da investigação dos fenômenos, alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Enquanto ele investiga aquele dhamma com sabedoria, ele o examina, faz uma análise, a energia dele é estimulada sem enfraquecimento. Sempre que a energia de um bico é estimulada sem enfraquecimento, enquanto ele investiga aquele dhamma com sabedoria, nessa ocasião, o fator da iluminação da energia é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação da energia. Nessa ocasião, o fator da iluminação da energia alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Quando a energia dele é estimulada, surge nele o êxtase. Sempre que o êxtase surge num bico cuja energia é estimulada, nessa ocasião, o fator da iluminação do êxtase é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação do êxtase. Nessa ocasião, o fator da iluminação do êxtase alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Naquele cuja mente está elevada pelo êxtase, o corpo fica tranquilo e a mente fica tranquila.
Sempre que o corpo fica tranquilo e a mente fica tranquila num bico cuja mente está elevada pelo êxtase, nessa ocasião, o fator da iluminação da tranquilidade é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação da tranquilidade. Nessa ocasião, o fator da iluminação da tranquilidade alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Naquele em que o corpo está tranquilo e que sente felicidade, a mente se torna concentrada. Sempre que a mente fica concentrada num bico cujo corpo está tranquilo e que sente felicidade, nessa ocasião, o fator da iluminação da concentração é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação da concentração. Nessa ocasião, o fator da iluminação da concentração alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Ele olha de perto com equanimidade para a mente assim concentrada. Sempre que um bico olhe de perto para a mente assim concentrada, nessa ocasião, o fator da iluminação da equanimidade é estimulado pelo bico. Nessa ocasião, o bico desenvolve o fator da iluminação da equanimidade. Nessa ocasião, o fator da iluminação da equanimidade alcança a sua plenitude através do desenvolvimento naquele bico. Na sequência do sutta, o estímulo, o desenvolvimento e a plenitude dos 7 fatores da iluminação, que acabaram de ser descritos com relação ao corpo, também são repetidos para as sensações, para a mente e para os objetos mentais. Continuando com o sutta. Bhikkhus é quando os 4 fundamentos da atenção plena são desenvolvidos e cultivados desse modo que estes realizam os 7 fatores da iluminação. A realização do verdadeiro conhecimento e da libertação. E como, bhikkhus, os 7 fatores da iluminação são desenvolvidos e cultivados de modo que realizem o verdadeiro conhecimento e libertação? Aqui, bhikkhus, um bhikkhu desenvolve o fator da iluminação da atenção plena, que tem como base o afastamento, desapego e cessação, que amadurece no abandono. Ele desenvolve o fator da iluminação da investigação dos fenômenos, o fator da iluminação da energia, o fator da iluminação do êxtase, o fator da iluminação da tranquilidade, o fator da iluminação da concentração, o fator da iluminação da equanimidade, que tem como base o afastamento, desapego e cessação, que amadurece no abandono. Bhikkhus é quando os 7 fatores da iluminação são desenvolvidos e cultivados desse modo que estes realizam o verdadeiro conhecimento e libertação. Isso foi o que o abençoado disse. Os bhikkhus ficaram satisfeitos e contentes com as palavras do abençoado. Obrigado a todos.